Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Olha, eu acho que o assunto importante aí, no plano internacional, ainda é esse problema, vamos dizer, dos e-mails descobertos por dois hackers e trouxeram à luz a vigarice, toda a montagem de falsas provas articulada por climatologistas de renome internacional para dar uma sustentação, só dizendo, científica a essa coisa do aquecimento global, e não só aquecimento global, mas a teoria das causas humanas do aquecimento global. É muito importante entender que esses cientistas que foram assim desmascarados não são cientistas quaisquer, mas são os principais autores do relatório do painel intergovernamental das Nações Unidas sobre a mudança climática, o IPCC. Este relatório do IPCC, por sua vez, é o fundamento principal dessa reunião em Copenhague, onde se pretende implantar um imposto mundial sob a alegação de combate ao aquecimento global. De modo que nós estamos, vocês devem se lembrar daquela emissão do Lord Christopher Monckton, que foi inclusive reproduzida ali no Mídia Sem Máscara, né, anunciando claramente que a implantação deste imposto global é já automaticamente a implantação de um governo mundial, porque não há imposto se você não tem meios de cortar o pagamento do imposto. Quer dizer, se não há um órgão policial para fiscalizar o pagamento do imposto, então o imposto não existe. Então, a implantação do imposto mundial já é automaticamente a criação de um poder mundial capaz de se impor a cidadãos de quaisquer países do mundo, forçando ao pagamento de imposto e se impor também, vamos dizer, a todos os governos. Isso aí é a novidade, é a mutação mais revolucionária de todos os tempos. Porque a implantação do governo mundial não é só um crescimento do organismo estatal para o nível global. Você vê que uma das funções principais do governo é representar um povo perante outros povos. Quer dizer, você tem uma função de representação. Quer dizer, se não há um povo estrangeiro perante o qual você tenha de ser representado, a própria existência de governo se transforma, vamos dizer, num fenômeno meio estranho. Agora, o governo global, ele representa que nação? Não uma nação, nem essa, nem aquela, mas representa a humanidade. Ele representa perante quem? Perante extraterrestres? Só pode ser. Né? Quer dizer, não há um possível inimigo externo ou um possível aliado externo, se não há relações exteriores, a própria noção de governo fica totalmente alterada. E desde que o mundo é mundo, as relações exteriores é uma das funções fundamentais, né, do governo. Quer dizer, o governo é o órgão que representa um povo perante outro, que o defende de outros povos, que o articula com outros povos por relações diplomáticas, comerciais, culturais, etc, etc. Muito bem. O governo mundial vai fazer isso perante quem? Tá certo? Então, é de se prever que essa coisa de extraterrestres daqui a pouco comece a ter, vamos dizer, alguma relevância política. É capaz de você. Muito em breve vocês ouvirão autoridades mundiais começarem a falar. Eu não estou brincando, não. Isso não é uma piada, isso é coisa séria. Estudos a esse respeito já vêm sendo desenvolvidos há 60 anos. Vocês dizendo que a própria ideia do aquecimento global, do perigo ecológico, isso surgiu de um estudo feito mais de 50 anos atrás. O governo americano e outras entidades juntaram lá um grupo de estudiosos e cientistas para investigar a questão qual seria o substitutivo da guerra, possível substituto da guerra, como fator de unidade social. Ao longo de toda a história humana, o fator mais coesivo que existe, aquilo que mais facilmente junta um povo, é o conflito com outro povo. Né? Então,
E numa situação de governo mundial não há, evidentemente, mais guerra. A guerra desaparece e é substituída por operações policiais. Quer dizer, se o governo mundial tem que reprimir um povo que está saindo da linha, no seu entender, isso não é uma guerra, é uma simples operação punitiva. Né? É como o Império Mongol. Nós sabemos que o Império Mongol viveu em guerras, mas ele não chamava de guerras, ele chamava de expedições punitivas. Porque do ponto de vista do Império Mongol só havia duas regiões no mundo. E havia o Império Mongol e havia as regiões rebeladas. Isso é todo o resto do mundo. Então, o governo mongol não reconhecia outros governos. Só existiam, ele já era um governo mundial no seu próprio entender. Então, só havia o governo mongol e províncias rebeladas. Então, não havia guerra, evidentemente. É uma expedição policial, ou como eles chamavam, expedição punitiva. Agora nós voltamos à mesma situação. Com o governo mundial, se um povo, por exemplo, se recusa a obedecer às normas do governo mundial, ele pode fazer, não uma guerra, mas uma operação punitiva. Mas a operação punitiva, ela, longe de poder ser um fator de coesão da sociedade, é um fator divisivo. Tá certo? Então ficamos sem a guerra como um fator de coesão da sociedade. Então, reuniram esses cientistas, né, uns 200 mais ou menos, e eles publicaram um negócio que ficou conhecido como The Iron Mountain Report. Iron Mountain porque é o lugar onde eles se reuniram. Esse escrito circulou anonimamente até que o economista John Kenneth Galbraith, ele confessou que ele era um dos autores. Ele disse, não, eu estive lá, participei da reunião, eu sou um dos autores desse negócio. Não posso dizer o nome dos outros, mas se eles quiserem, eles podem fazer como eu e revelar que participaram disso. A conclusão do Iron Mountain Report é que havia dois possíveis fatores coesivos a que um governo mundial poderia apelar para criar um senso de unidade da população, né? Algo que unificasse toda a população num esforço comum. O primeiro era os extraterrestres, na hipótese de invasão de marcianos. Quer dizer, se a Terra fosse invadida, naturalmente a humanidade, né, se uniria para combatê-los. Como os extraterrestres não parecem estar com muita pressa de fazer isso, né, de invadir o planeta Terra, então sobrava o plano B. O que era o plano B? Alguma grande catástrofe natural de proporções planetárias. Então o que foi sugerido aí foi exatamente, vamos dizer, uma crise ecológica. Uma crise que não tem manifestações concretas. Crise que até hoje, ela é mais uma previsão do que uma realidade. Você tem crises ecológicas localizadas, como por exemplo teve o negócio de Chernobyl, tá? Mas acontece que crises ecológicas localizadas existem desde que o planeta apareceu. Por exemplo, o deserto do Saara não é um deserto natural, ele surgiu de uma catástrofe ecológica. Ali, antigamente, havia floresta ali e sumiu tudo. Então, essas crises ecológicas existem desde que o mundo é mundo. E essa história de que é a indústria, a tecnologia que está criando, fala, olha, isso é apenas uma hipótese que jamais foi provada. Né? Ao contrário, você vê que a tecnologia ela pode criar crises ecológicas locais, como criou em Chernobyl, ou, por exemplo, em Pequim, Beijing, onde a poluição é absolutamente irrespirável, ninguém pode sair de casa. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia é responsável por novas modalidades de integração do homem na natureza que são um sucesso espetacular. Quer dizer, quando você anda aqui pelo interior dos Estados Unidos, né, onde você tem vamos dizer, uma forma de vida que não é mais urbana, mas também não é rural. Né? O nosso sociólogo Gilberto Freire chamava de civilização rurbana, que era meio rural, meio urbana. Você vê que isso é um sucesso ecológico absolutamente espetacular. Essa é uma forma de existência social onde você tem todos os confortos da tecnologia e, ao mesmo tempo, a natureza está respeitada. Né? Isso tudo é fruto da própria tecnologia. Então, é difícil você dizer se a tecnologia é um fator de crise ecológica ou um fator que nos defende de crise ecológica. Né? Essa ideia da tecnologia como sendo uma coisa eminentemente destrutiva
é mais uma figura de linguagem do que qualquer outra coisa. Então, o que nós temos aí, vamos dizer, é a medida mais revolucionária de todos os tempos, que é a implantação de um governo mundial, que vai não apenas centralizar o poder em escala planetária, mas vai mudar a própria natureza do fenômeno chamado Estado. E isso tudo está para acontecer baseado num relatório que foi todo montado por meio de fraude. Evidentemente, esse é um fenômeno esquisitíssimo, isso nunca aconteceu na história humana, e é exatamente o que nós estamos vivendo. Aquela conferência do Lord Monckton adquire nesse contexto onde é uma importância extraordinária. Eu sugiro que vocês ouçam aquilo de novo. Ao mesmo tempo, o caráter farsesco dessa coisa ainda é reforçado, vamos dizer, pela circunstância social que está acontecendo, onde ali as prostitutas dinamarquesas estão oferecendo sexo grátis aos participantes da conferência de Copenhague. Inclusive, o seu Obama, aproveitando que está lá distante da dona Michelle, ele pode se prevalecer dessa oferta que foi feita pelo Sindicato Dinamarquês das Trabalhadoras do Sexo. São 79 prostitutas, onde você mostra o crachá da Conferência da Mudança Climática e você dispõe dos serviços eróticos gratuitos. Aquelas senhoritas, muito bonitas, adoráveis, estão lá, então, à disposição dessa elite científica, né, internacional que vai salvar o planeta. Não é um negócio fantástico? Não. Aqui o Fale Barbosa me escreve, que ontem a Rede Globo, que lidera o alarmismo e todas as táticas de esquerda no nosso país, mostrou no Fantástico porque o CO2 é o grande vilão do pretenso aquecimento global. Por meio de uma repórter e painéis gráficos, ela dizia: veja esse gráfico da variação da temperatura através dos tempos. Agora veja esse outro do aquecimento do planeta durante blá, 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 blá. Quando sobrepomos um gráfico ao outro, vemos que eles são praticamente iguais, o que quer dizer que a Terra está aquecendo mesmo. E que foi no período da Revolução Industrial que isso começou. Esse gráfico é arquiconhecido. Porque quem colocou o gráfico em circulação foi o Al Gore. Quando ele lançou o livro dele, a famosa Verdade Inconveniente, que é o título invertido, porque você já viu uma verdade inconveniente, né, ser publicada em toda a mídia mundial, aparecer na televisão, todo o pessoal do show business, está todo mundo agora anunciando uma verdade inconveniente. Você já viu uma coisa dessa? Quer dizer, essa é a própria, né, inversão, essa é a coisa mais conveniente de todos os tempos. Quer dizer, esse pessoal em Copenhague, eles estão, vamos dizer, lançando na conta dos países, na conta de débito do país, a maior nota fiscal de todos os tempos. Então, vários trilhões de dólares que vão ter que ser coletados. Quer dizer, por que nós temos que pagar esses trilhões de dólares? Sabe por quê? Porque aquela meia dúzia de vigaristas da Universidade de East Anglia, que é esse Dr. Philip Jones, Keith Briefer, Michael Mann e outros, né, combinaram entre si de falsear os dados para subscrever esse alarmismo do aquecimento global. E é por isso que tem que pagar. Quer dizer, é a criação de uma autoridade mundial com um poder extraordinário, é o lançamento do maior débito de todos os tempos, tudo isso em nome de uma empulhação total. Porque ao mesmo tempo que os caras estão fazendo isso, os próprios apóstolos do aquecimento global estão confessando que eles estão perplexos porque a temperatura do planeta está estacionária e, na verdade, até diminuiu nos últimos 10 anos. Isso saiu na revista Spiegel, né? Olha, climatologistas estão confusos pelo intervalo do aquecimento global, que é um intervalo de apenas 10 anos. Você faz há 10 anos que não aquece nada. Né? Neste mesmo momento, todos os caras estão confessando que o problema não existe
estão coletando trilhões de dólares para resolver o problema que eles mesmos estão confessando que não existe. Né? E enquanto isso, né, a mídia está colaborando ativamente para a manutenção dessa mentira sobretudo, você pode procurar na mídia brasileira, você vê que nenhum jornal, noticiário de televisão, comentarista está associando uma coisa com a outra. O chamado, né, como é que estou chamando aqui? Climate Gate, né? É o Climagate, né? Então, estão chamando. Ninguém está associando o escândalo da Universidade de East Anglia com o encontro de Copenhague. E o encontro de Copenhague com a instalação do governo mundial. Eles falam como se fossem coisas completamente separadas umas das outras. Não. Os argumentos que justificam o lançamento desse imposto são exatamente aqueles montados por esses camaradas que acabam de ser denunciados como vigaristas. Agora, contra quem você vai recorrer contra o governo mundial? A quem você vai apelar contra o governo mundial? Tem uma autoridade superior? Não tem. Então acabou, você sabe que é empulhação, sabe que é vigarice, mas você vai ter que aceitar. Então, quer dizer, o governo mundial, automaticamente, ele cria, vamos dizer, a autoridade incontestável, indiscutível. É impossível desobedecer. É impossível ficar contra. E você não tem uma outra autoridade a quem recorrer. Você vê, entre outras monstruosidades que tem o governo mundial, vem o fim do direito de asilo. Porque se no seu país, você é perseguido no seu país, você não tem contra quem recorrer, não tem a quem recorrer, você pode pelo menos fugir para outro país e se colocar sob a proteção de outro governo. Isso é um dos direitos mais antigos da humanidade. Você vê, durante a Idade Média, o pessoal dizia que tudo era tão horrível. Se um camponês tivesse um conflito com o senhor de terra, com o senhor feudal, ele simplesmente juntava seus trens e ia para o feudo vizinho, cujo dono era obrigado a aceitá-lo, desde que ele fizesse o juramento de lealdade. Quer dizer que o camponês estava garantido que ele não ficaria sem terra. Os sem terra são uma criação da modernidade, os sem terra são uma criação da Revolução Francesa. Antes não tinha sem terra, por quê? Porque todo senhor de terras era obrigado a aceitar o camponês que viesse de outra terra. E se não sobrasse mais lugar nenhum para ninguém, tinha sempre as terras da igreja, que era aproximadamente 30% da área total, que era de cultivo livre. Então não havia, durante toda a história do Ocidente, não houve um sem terra antes do advento da bendita Revolução Francesa. Ninguém ficar sem terra era a mesma coisa que, sei lá, passarinho sem asa, não existia, né? Então, era o quadrado redondo. Então, isso aconteceu ao longo de toda a história humana. Então, os sem terra são invenção moderna. Ora, quer dizer, esse direito de você ser recebido numa outra terra e protegido pelo governante ou pelo dono daquela terra, que é um dos mais antigos da humanidade e que existia numa época em que nem mesmo existiam ainda os estados nacionais. Quer dizer, os senhores feudais já respeitavam esse direito antes do advento dos estados nacionais. Esse direito vai acabar. Você tem um problema com o governo mundial, você vai pedir asilo político na Lua? Quer dizer, aí é bom que os extraterrestres nos invadam logo, para você poder pedir asilo em outro planeta. Mas, então, esse gráfico que o Globo mostrou é o gráfico do Al Gore. As duas linhas, né, vamos dizer, da variação da temperatura, né, e o dos fatores tecnológicos que supostamente a causar, eles, de fato, né, as emissões de CO2, de aumento da temperatura e emissões de CO2. De fato, as duas linhas coincidem, quando superpostas. Só que quando você põe as datas corretas, né, você vê que as variações de temperatura antecedem o aumento das emissões de CO2.
Então, o gráfico demonstra exatamente o contrário do que a Globo e o Al Gore estavam dizendo. Isso já foi denunciado no mundo inteiro. Todo mundo sabe que é assim do jeito que eu estou falando. Agora, no Brasil, a Globo, que tem 75% da audiência, pega essa velha mentira já desmascarada, só que no Brasil ninguém sabe que foi desmascarada, e pode vender para vocês a mentira requentada. Porque, como ninguém sabe que a coisa já foi desmascarada, então você engole de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Estão entendendo o que é viver no Brasil? Viver no Brasil é ser feito de trouxa o tempo todo, o tempo todo. Não? Por que isso pode acontecer aí? Veja por que pode acontecer. Ó, saiu na revista Época esta semana, né, uma pesquisa Indicador do Alfabetismo Funcional, INAF, divulgado pelo IBOP desta semana. Então, ali aparece que 32% dos brasileiros com educação superior são educação superior, com um diploma de educação superior. São analfabetos funcionais. O repórter da Época até brinca, diz, olha, se você está entendendo este mesmo artigo, tá certo? Então, você pertence à categoria, vamos dizer, de 25, apenas 25% da população alfabetizada é realmente alfabetizada. Né? Agora, você imagina, né, a taxa disso aí entre professores universitários, que fazem parte, vamos dizer, da população dita letrada. Né? Então, quer dizer, se 32% dos brasileiros com ensino superior são analfabetos funcionais, quer dizer, 32% dos professores universitários também são, porque eles fazem parte dessa população com ensino superior. Ser analfabeto funcional significa o seguinte: você não incorporou na sua mentalidade o ensino primário. Falta-lhe ensino primário. Quer dizer, você não é capaz de reconhecer por trás das palavras o seu significado. Isso é uma habilidade que você tem que adquirir no ensino primário. Agora, você imagina os outros que já não são mais analfabetos funcionais, quantos não têm uma educação secundária ou universitária deficiente? Esse 32% tem essa... São camaradas diplomados, são doutores, você está entendendo? São mestres, são doutores. Estão exercendo funções de ensino ou de alta responsabilidade, estão na mídia, estão no parlamento, estão na presidência de empresas e são analfabetos funcionais. Agora, você imagina, então, se ele tem essa deficiência primária, mas quantos não têm deficiência de ensino secundário ou universitário? Ou seja, quantos professores não são, embora sejam até capazes de ler, não ignoram a sua própria disciplina no todo e nos detalhes. Vocês entendem por que eu considero a Universidade Brasileira, na sua totalidade, uma empulhação? Entende por que eu considero que nenhum trabalho intelectual sério pode ser feito dentro da universidade? Entende por que tudo que eu estou fazendo passa à margem da instituição universitária e não quer nenhum contato com ela, nem de perto, nem de longe? É por causa disto. Então, dizer, a Universidade Brasileira está de baixo nível, etc. Não, não é isso. Baixo nível, meu filho, tem a Universidade Americana hoje. A Universidade Brasileira não é universidade de maneira alguma. Eu digo para vocês, eu conheço uma pessoa que tem formação universitária como se deve. Essa pessoa sou eu. Eu sou um scholar universitário. Esse pessoal que está ensinando vocês no Brasil não é. Então, agora, no Brasil, as pessoas que não têm conhecimento, um ignorante não pode medir a ignorância do outro. Então ele se deixa guiar pelo quê? Pelos sinais exteriores. Ah, o cara tem um diploma de não sei o quê. Eu digo, mas são justamente essas pessoas que têm diploma que entre elas tem 32% de analfabeto. Analfabeto funcional. Como podemos levar a sério essa pessoa? Como podemos aceitar esta categoria de pessoas como juízes de um trabalho intelectual, como por exemplo o que eu estou fazendo? Isso é uma palhaçada kafkiana que eu jamais poderia aceitar. É por isso que quando o Bruno Tolentino falou, não, nós temos que arrumar um diploma de doutor honoris causa para você, na USP, eu digo, olha, é o seguinte, eu vou dizer o que fazer com esse diploma, enfia no cu. Tá certo? No cu peru.
Isso é absolutamente desprezível. Eu jamais me submeteria a uma vergonha dessa, a uma abominação, porque eu sou um homem de ciência, eu sou um estudioso sério, eu não me submeto ao julgamento de analfabeto funcional, em troca de um papelzinho assinado. Você sabe que o Brasil é governado por um sujeito que se gaba de ter cometido um crime de estupro real, imaginar, não sei se ele cometeu, mas ele que ele se gabou, gabou, e ainda achou bonito, porque diz, foi brincadeira, né? E que está lá, né, expressando sua nostalgia do tempo em que os meninos tinham relações sexuais com cabritas e jumentas. Quer dizer, é evidente que o sujeito é um sociopata. Hã? Quer dizer, o sujeito de uma baixeza moral extraordinária. Mesmo que ele não fizesse mal algum a ninguém, o fato de ele pensar assim, já mostra que é uma pessoa que não é bom você receber o cara numa família decente. Ele não é uma pessoa que tem a capacidade de julgamento moral do que faz. O Brasil é governado por isso, por essa coisa. Entendeu? Então, isso está abaixo da possibilidade de discussão. Agora, por que esse cara está no governo? Porque o país é assim. É um país de analfabetos funcionais. Você pensa, por exemplo, que isso sai na revista Época, quer dizer, o jornalista está dizendo que os outros, né, pessoas com formação superior, como ele próprio, né, são analfabetos. Agora, você acha que o jornalista é melhor que os outros? Olha aqui. Leio aqui um artigo do Jorge Colli, colunista da Folha, né, que diz o seguinte, que nos Estados Unidos, onde a mentalidade é pragmática, né, as pessoas cultas são discriminadas, porque o normal é ser inculto. Eu digo, de onde ele tirou isso? Ele tem alguma ideia do que é o ensino superior, a cultura, a intensidade do debate cultural aqui? Gente, você imagina, por exemplo, no Brasil, você para fazer uma revista, houve várias revistas de cultura que duravam 2 anos, 3 anos e acabavam. Não existe uma única revista de cultura que consiga durar no Brasil. Nenhuma única. A que mais durou foi a Anhembi, em São Paulo, acabou. Sabe quantas revistas de cultura circulam aqui? São 20 mil. Hã? Então, essa ideia de que americano é inculto, americano não lê, eu digo, meu Deus do céu, isso mostra a incultura do próprio brasileiro. Cara, esse Jorge Colli, mesmo que ele tenha vindo aqui, esse pessoal que vem do Brasil, vem pra cá, eles vão na Disneylândia. Eles vão comprar radinho de pilha, você tá entendendo? É isso que eles vêm fazer aqui, porra. Gastar dinheiro em loja e na Disneylândia. Então, tá, nos Estados Unidos não tem cultura, eles são só consumistas. Ora, meu Deus do céu. Ora, existe um estudo, Richard Hofstadter, que chama o anti-intelectualismo nos Estados Unidos. Então, quando você vai ver o que é o anti-intelectualismo nos Estados Unidos, é uma coisa de intelectuais. Né? Eram intelectuais protestantes, religiosos, teólogos, né, que achavam que a atividade da inteligência não submetida à religião é um negócio pecaminoso. Então, se o sujeito estuda muito, mas não é religioso, então está no pecado. Então, o estudo, de certo modo, quando ele pretende uma independência em relação à religião, se torna pecaminoso. Essa foi a origem do anti-intelectualismo americano, quer dizer, um anti-intelectualismo altamente intelectualizado e de origem religiosa. O que o pragmatismo tem a ver com isso? Esse idiota não sabe nem o que é pragmatismo. Quando fala pragmatismo no Brasil, quer dizer um sujeito que só pensa em dinheiro. Pragmatismo, meu filho, é uma escola filosófica criada por intelectos de primeiríssima ordem, como William James, Josiah Royce, Charles Peirce e outros. Quer dizer, o pragmatismo é intelectualidade altamente requintada. Agora, no Brasil, quem quer que só pense em dinheiro, o pessoal diz que ele é pragmático. Aqui ninguém diz que isso é ser pragmático. Aqui dinheirismo é dinheirismo e pragmatismo é pragmatismo. Pragmatismo é a escola filosófica da qual os americanos se orgulham muito. Por ter tido pelo menos 3 gênios filosóficos lá, que são esses que eu citei. Isso não quer dizer que eu gosto da escola pragmatista, nem que eu aprecio, nem que eu assigo, mas tem que reconhecer a capacidade dos caras. Quer dizer, um anti-intelectualismo baseado em motivos dinheiristas aqui nos Estados Unidos jamais existiu.
Jamais existiu. O que existiu, é na classe média, tem pessoas que têm essa mentalidade. Tá certo? Então, mas que isso seja a mentalidade do país e que isso seja significativo da cultura americana, não faz de jeito nenhum. O que é significativo é o anti-intelectualismo brasileiro. O brasileiro não é apenas contra intelectualismo, vamos dizer, laico. O brasileiro é contra todo e qualquer conhecimento. O fato de que um sujeito como Jorge Colli pode escrever uma coisa dessa na Folha, mostrando total desconhecimento, né, da cultura americana, tanto que ele dá como amostra da cultura americana. Eles querem ver como eles são anti-intelectuais. Eles criaram, né, o personagem do Dr. Lecter, né, o Dr. Hannibal Lecter, que ele era um sujeito muito culto, mas ele era um psicopata criminoso. Eu digo, quer dizer que todos os intelectuais que aparecem nos filmes americanos, tudo psicopata criminoso, é? E por causa de um personagem, ele coloca um personagem como se esse Thomas Harris, que é o sujeito que escreveu a história do Dr. Lecter, fosse o escritor americano mais significativo, quando aqui é um escritor de 40ª categoria, né? E depois, ele ainda diz, olha, um filme da série Hannibal, realizado em 2001 por Ridley Scott. Eu digo, Ridley Scott é inglês. Como é que ele pode ser a expressão da cultura americana? Né? Então, primeiro, o fato de você ter um intelectual que é um assassino, quer dizer que aqui essa ideia de intelectuais são assassinos, estão sempre tramando coisa, todo mundo é contra intelectual. Ao contrário, aqui é uma puxação de saco de intelectual que dá até vergonha. Por exemplo, você tem uma ideia do que são as verbas de pesquisa, as verbas para as artes plásticas, as verbas para a literatura que circulam aqui? É uma monstruosidade. Isso é maior do que o orçamento da República Brasileira. Isso quer dizer, esse Jorge Colli não tem a menor ideia do que se passa aqui. Então, está lá ele dando opinião sobre uma coisa que ele ignora todo mundo. O que é isso? Isso é uma forma de analfabetismo funcional. Um jornalista não pode escrever sobre aquilo que ele desconhece. Eu, por exemplo, eu não posso escrever uma matéria de Tursi, porque eu nunca entrei no Jockey Club. Eu não sou capaz de distinguir um cavalo de raça de um jumento, você está entendendo? E não sou capaz de distinguir de certos seres humanos, tá? Então, como é que eu posso escrever sobre Tursi? Eu não posso escrever sobre Tursi, né? Eu não posso escrever sobre moda, tá certo? Principalmente moda masculina, porque eu me visto do mesmo jeito desde que eu me entendo por gente, né? E você pega lá um terno desenhado por alfaiate, como é que chama? Que tem uma rua em Londres, até esqueci. A rua famosa dos alfaiates. Cadê? Eu esqueci, vai. E um comprado ali no Walmart, eu não sou capaz de distinguir isso. Então eu não posso escrever sobre isso, meu filho. Né? Eu me lembro que quando eu estava no Jornal da Tarde, me empurraram para a sessão de economia. E eu, forçado pelas circunstâncias, escrevi matérias econômicas sem entender nada de economia e morria de vergonha. E até hoje me arrependo disso. Mas era a única vaga que tinha. Falou, você trabalha naquela sessão de economia, você pede demissão. Falei, bom, então eu escrevo, mas você quer que eu engane os leitores? Tá bom, eu engano. Muito mais tarde eu fui estudar economia, daí que eu vi as monstruosidades que eu escrevi. Mas não eram artigos assinados, eram meras notícias. Mas se eu vou escrever uma matéria assinada de economia, fingindo que sei a coisa, quando não estudei nada, eu nunca faria isso. Mas tá aí o seu Jorge Colli faz um cara escreve sobre cultura americana. Eu garanto que esse desgraçado não é nem capaz de ler direito em inglês. Né? Se fosse, entenderia o que ele está dizendo não tem pé nem cabeça. Então, olha aqui, o analfabetismo funcional está disseminado no Brasil. A cultura superior acabou. Porque veja o que aconteceu no Brasil. Eu estou estudando, no momento, um livro muito interessante de um autor chamado Randall Collins, um dos maiores sociólogos do século XX. E o livro é uma espécie de uma sociologia dos intelectuais. E ele demonstra, olha, um livro de 1000 páginas, e uma das coisas que está bem demonstrada ali é que é o seguinte: é claro que a atividade intelectual
tem aspectos políticos, mas acontece que a política dos grupos intelectuais, os conflitos dentro dos grupos intelectuais, são resolvidos por meios intelectuais. Quer dizer, você tem a discussão e alguém leva a melhor na discussão, né? E ele coloca ali, diz, olha, é uma constante da história, né, exaustivamente demonstrada, que quando você usa meios extra-intelectuais, por exemplo, meios políticos, você age através da autoridade política, ou da repressão, ou de campanhas de difamação, você usa meios intelectualmente inválidos para interferir numa discussão intelectual, o seu prestígio intelectual decresce e aquela corrente de ideias que fez isso acaba sumindo. Ele quer dizer, uma coisa é a disputa política pelo poder geral, no Estado, na sociedade, etc. Outra coisa é a política dos meios intelectuais, a política interna da classe intelectual. Ele diz, quando a política geral, a disputa ideológica, a disputa pelo poder, entra dentro da política dos intelectuais e procura determiná-la, a vida intelectual acaba. Isso aconteceu inúmeras vezes, e foi exatamente o que aconteceu no Brasil. A partir dos anos 60, 70, esse pessoal da esquerda aplicou extensivamente no Brasil a política de ocupação de espaços gramsciana. Isso quer dizer que toda a atividade intelectual foi submetida diretamente às necessidades da luta pelo poder. Resultado, acabou a vida intelectual no Brasil. Quem é o culpado disso? Toda a esquerda brasileira. Todos eles acabaram com a possibilidade da disputa intelectual. Vou te dar um exemplo. Entra o seu Olavo de Carvalho no campo. Né? Tem lá umas ideias dele, tem umas opiniões, escreve uns livros, etc, etc. Quem me combateu no campo intelectual? Quem quis ter uma discussão intelectual comigo? Nenhum. Quer dizer, a disputa intelectual foi substituída pelos mecanismos que são usuais na política de poder. Você não fala do sujeito, você ignora ou você lança campanha de difamação, inventando coisinha contra ele. Foi isso que fizeram. Então, como é que eu posso, né, respeitar essas pessoas e querer, até como me sugeriu o Bruno Telezino, um diploma assinado por esses vigaristas? Mas nunca na minha vida eu ia aceitar uma coisa dessa. Né? Então, você pega aquele corpo docente da USP inteiro, né? Eu considero aquilo um bando de incapazes. Alguns são incapazes e outros são vigaristas mesmo. Na melhor das hipóteses, quando aparece no meio universitário brasileiro, na área de filosofia, uma pessoa de altíssima competência pelos padrões brasileiros, é um sujeito capaz de ler um livro de filosofia e explicá-lo. Quer dizer, é um intérprete didático de algum filósofo. Filósofo eu não tenho nenhum. A Universidade Brasileira jamais gerou um filósofo, não tem um único filósofo na Faculdade de Filosofia do Brasil. Na melhor das hipóteses, tem explicadores ginasianos de filosofia. E que já é... Então, por exemplo, você pega ali no catálogo das edições Paulus, por exemplo, ou Paulinas, né? Você tem vários autores universitários que escrevem, olha aqui, né, a doutrina de Santo Tomás de Aquino sobre não sei o quê, né, a teoria de Karl Marx sobre não sei o que mais. Então são caras que estão explicando didaticamente o que um filósofo do passado falou. Isso não é ser filósofo, porra. Isso não é filosofia, isso é uma atividade quase filológica. É apenas uma atividade de divulgação. Então, as pessoas que são... Por exemplo, Dona Marilena Chauí escreveu um livro sobre Spinoza, que é mais ou menos nesse nível. Eu diria, olha, ela até como explicadora de Spinoza, até de vez em quando ela tem alguma ideia quase original. Eu digo, isto, no Brasil, é o suprassumo da filosofia. Quer dizer, o sujeito ele conseguiu ler Spinoza e até explicou alguma coisa a respeito. Isto é o topo da atividade universitária no Brasil. Você pega lá, o Alberto Oliva escreveu um livro, Os Pré-Socráticos. Então ele pegou os textos dos Pré-Socráticos, colocou em ordem e explicou. Né? Anaximandro disse isso, Tales disse aquilo, papapá. É um livrinho didático. Isso aí é ser um professor universitário no Brasil.
Eu não estou nesse nível, minha gente. Eu sou um filósofo, porra. Os caras não entendem a diferença? Eu posso ser um filósofo de merda, mas sou um filósofo de verdade, tá, né? Não é um problema de o seu nível qualitativo. O problema é o seguinte, eu nos meus livros eu investigo questões extremamente difíceis, às quais eu dou soluções que eu mesmo encontrei. Das quais você pode procurar a teoria dos quatro discursos, mas não tem. O último que resvalou no assunto foi Santo Tomás de Aquino. Tem 5 linhas de Santo Tomás de Aquino a respeito, de tudo que existe. Você pega a minha teoria do império, que está exposta lá no Jardim das Aflições, aquilo, meu filho, a criação inteiramente minha. Foi uma questão que eu coloquei, eu investiguei e eu achei a resposta, certo ou errado, ela está lá. E assim por diante. Todo dia eu fiz uma lista das questões filosóficas nas quais eu procedi em investigações pessoais. Claro que a gente sempre se baseia numa tradição anterior, mas o conteúdo das soluções que eu dei é meu. Então, eu sou um filósofo, esses caras não são. Então, no máximo, professorzinho de filosofia. É por isso que não querem discutir comigo. Porque sabem que não tem gabarito. Ninguém tem na Universidade Brasileira, ninguém tem. Por quê? 32% deles são analfabetos funcionais. Quer dizer, 32% não tem formação primária. Mais 20% que não tem formação ginasiana e mais 20% que não tem formação universitária nenhuma e que nem sabe sequer o que é uma formação universitária. Está aí. Você completou 70%, 80%. Por que vamos levar a sério essa gente? Ah, mas eu preciso do diploma para trabalhar. Então você é culpado também. Porque se você está na escola em busca do seu diploma, tá certo? E não de conhecimento, você está ajudando a perpetuar a empulhação. Então você perde o direito de falar da Universidade Brasileira porque você é ainda pior do que ela. Tem gente na linha? Alô, quem é? Alô? Caiu a linha. Alô? Alô, peraí, tem alguém tentando falar aqui, mas está tão baixo. Fala mais alto. Não dá, essa ligação está muito ruim, desliga aí. Alô? Alô, quem é? Alô? Liga o próximo aqui, a ligação está muito ruim. Alô? Nossa, acho que todas as ligações estão ruins hoje. Alô? Alô? Alô, quem é? Alô? Sim, Alô? quem está falando? É o Marcelo de São Paulo. Marcelo de São Paulo, tudo bem? Oi, tudo bem? Falar sobre religião. Você já comentou com a gente, A ligação está muito ruim, não estou entendendo nada, Marcelo. Você ligue novamente que não estou conseguindo ouvir você. Tem mais alguma ligação aí? Alô? Nossa, essa ligação também está ruim. Então vamos em frente. Agora, vocês não pensar que só no Brasil que acontece essas loucuras, veja aqui. O assessor do Obama para a segurança nas escolas, Kevin Jennings, ele está, é o que eles chamam aqui, é o czar da segurança nas escolas, né? Está defendendo a ampla distribuição de pornografia para crianças nas escolas, né? Ao mesmo tempo, teve aqui um casal que foi preso no estado de Wisconsin, né? Não, Missouri, porque venderam leite da vaca. Veja que crime, venderam 2 galões de leite da vaca, tiraram da vaca, encheram 2 galões e venderam para um vizinho. Você não pode consumir o leite não pasteurizado. Ora, todo mundo sabe que esse processo de pasteurização é ambíguo. Uns dizem que funciona pra caramba, outros dizem que faz até mal. Tá certo? Então, tem gente que não gosta do leite pasteurizado e prefere o leite direto da vaca, que é o leite que a humanidade bebeu durante a sua existência inteira, né? E
que se fosse mortífero já teria acabado com a humanidade há muito tempo. Então tem muita gente aqui que prefere o leite direto da vaca. Acontece que a lei proíbe, né, você vender essas coisas. Então o que o pessoal faz? Eles loteiam a vaca. Você tem uma vaca e você vende ações da vaca. Tá certo? Então, vamos dizer, cada vaca tem 40 acionistas, então o acionista, ele tem uma cota de participação na vaca, ele vai toda semana buscar o leite da vaca aqui. E se alguém disser, está vendendo, fala, não está vendendo, a vaca é minha, eu sou acionista da vaca. E esse casal aqui, coitado, caipira, bobearam. Em vez de lotear a vaca, em vez de vender ações da vaca, venderam 2 galões de leite. Foram para a cana por causa de 2 galões de leite. Você vê o que é, vamos dizer, o Estado controlador, onissapiente e onipotente. Isso está piorando cada vez mais. Claro que ainda não chegou, né, no nível brasileiro, né? No Brasil, por exemplo, o coitado do empresário, ele vai passar a nota fiscal, o computador dele já está ligado no Ministério da Fazenda, é o Ministério da Fazenda que emite a nota fiscal. Ele não pode emitir sua própria nota fiscal. E já, né, debita o imposto na hora. Isso quer dizer, você não pode escolher que dia que você vai pagar o imposto. Você não tem o controle do timing da aplicação do seu capital, nem isso tem. Quer dizer, isso não chegou, é isso nos Estados Unidos, mas que eles estão imitando o Brasil, estão se brasilianizando rapidamente, estão. Se depender do Obama, vai ser tudo burocratizado aqui, né? Só que, primeiro, tem um negócio que não pode fumar, né, dentro de certos prédios, depois não pode fumar na frente do prédio, depois não pode fumar perto do prédio, daqui a pouco tem uma lei que também não pode fumar longe do prédio, né? Tudo isso baseado, vamos dizer, em pesquisas que são a verdadeira empulhação. Né? Todas essas pesquisas sobre fumo passivo, sabe como é que elas são feitas? Né? São feitas por perguntas a pessoas que viveram em ambientes onde havia fumantes. Ah, você viveu em tal lugar, aquilo fez mal para você? Daí o cara com a vaga recordação, sim ou não, e eles fazem uma estatística baseada nisso, minha gente. Por quê? Não há possibilidade científica de medir fumo passivo. É impossível. Então, foi na base da recordação de pessoas. Então, e é evidentemente... e sobretudo de pessoas que estavam doentes. Né? Então, o que você acha que a pessoa respondeu? Fiquei lá, foi o fumo, aquele sujeito fumando aquele cigarro maldito que me matou. Quer dizer, é uma estatística feita de recordações puramente subjetivas. Não há medição alguma. Meu filho, onde não há medição exata, não há ciência. Tem alguém na linha? Alô, quem é? Alô? Alô, Olavo? Sim. Alô, Olavo? Sim. Marcelo, tá ouvindo? Perfeitamente, agora estou ouvindo. Pergunta é sobre... minha pergunta o senhor já comeu mente sobre militantes como Richard Dawkins e Christopher Hill? Eles afirmam que não há provas da existência divina. Então, eu queria pedir para você as provas filosóficas da existência de Deus. Por exemplo, os almos. Eu não estou ouvindo. Agora ficou ruim mesmo. Se é que eu entendi. Você quer saber o que eu tenho a alegar contra o Dawkins, Daniel Dennett, etc. Em primeiro lugar, que eu tenho a alegar contra eles é o total desconhecimento que eles têm do assunto do qual estão falando. Quer dizer, você não precisa entrar na matéria do assunto para discutir com eles, porque existem condições preliminares. Né? Dentro, vamos dizer, da técnica dialética antiga, tem um negócio que se chama ignoratio elenchi. Ignoratio elenchi é quando o sujeito que entra na discussão não sabe o que está sendo discutido. Esse é o caso de Dawkins e Daniel Dennett. Quer dizer, eles entram numa discussão sobre Deus, mas eles não têm conhecimento suficiente de uma só religião no planeta. A ideia que eles fazem de Deus é a ideia pueril, né? É mitos pueris. E quando esse invento, por exemplo, assim, citar São Tomás de Aquino, são citações que você vê que o sujeito pegou na Wikipédia. Tá? Eles têm conhecimento do assunto religioso de Wikipédia. Então eu não preciso entrar na matéria do argumento deles, porque o argumento está afetado de ignorância elenque. Eles não sabem qual é a discussão, não sabem qual é o tópico em discussão. Então, quer dizer, não merece o exame do conteúdo dos argumentos.
Tá certo? Quer dizer, se o argumento é depositado em relação ao tópico em discussão, você não tem nem por que ouvi-lo. Por exemplo, o senhor Richard Dawkins pergunta: como é que Deus faz para saber tudo o que todo mundo está pensando? Quer dizer, ele imagina o seguinte: olha, existe aqui o pensamento humano, os seres humanos já estão pensando, daí vem um Deus de fora e ouve os seus pensamentos de fora. Então, essa pergunta é pueril. Não, ela não tem por que ser discutida. Quer dizer, o próprio conceito de Deus é contraditório com isso. Então, eu digo, olha, você volta para casa e estuda o assunto, né? E, na verdade, o que nós sabemos é o seguinte: não é que Deus ouve os pensamentos de todo mundo. É que os pensamentos de todo mundo são expressões, são manifestações de uma possibilidade universal que se chama Logos. E é a razão divina. A razão divina quer dizer, a própria inteligência estruturante do cosmos. Você é uma expressão dela. Você pensa porque existe o Logos. Não é você que está pensando, né? E depois vem um Deus de fora para te escutar. Quer dizer, como é que se pode discutir uma pergunta pueril como essa? Dawkins e Dennett são charlatães, são vigaristas. Ora, aceitar a discussão com vigarista, eu digo, só americano mesmo, é tão educado que trata esses camaradas com respeito, que não merecem. Né? E o respeito, você estuda o assunto e daí você faz uma objeção pertinente. Né? Existem objeções pertinentes que podem ser feitas, muitas podem ser feitas. Mas esses caras não, isso aí não tem jeito, não tem o que conversar. Né? Então esses aí não são nem mesmo pensadores ateístas. Esses caras são teístas. O Dawkins acredita em deuses astronautas, porra. Então é por isso que esses caras fazem sucesso no Brasil. No Brasil, o Dawkins é um ídolo. Agora, o nosso tempo aqui está acabando porque eu vou passar para vocês a mensagem que eu recebi do Euclides de Oliveira. Tá certo? Não, mais uma pergunta, vamos ver se dá tempo para responder. Alô? Alô? Também não chegou. Então é o seguinte, vamos parar com isso e eu vou tocar para vocês a mensagem do Euclides de Oliveira, para a qual eu peço extrema atenção. Essa é uma mensagem muito séria, né, e digna de atenção. Vamos lá. E depois, quando terminar a mensagem dele, o programa estará encerrado automaticamente. Eu dessa vez nem vou me despedir de vocês. Um minutinho que já vai começar já já. Olá, quem fala aqui com você é Euclides de Oliveira Júnior. Já mandei uma vez um outro áudio para você, bem mais bem-humorado do que esse que eu pretendo mandar hoje. Mas é o seguinte, já faz algum tempo que eu estou ensaiando para mandar isso para você, para falar com você, até porque eu não sei como você vai entender isso, mas diante das coisas que têm acontecido e do que tenho visto e ouvido você comentar e falar, eu tenho certeza que você vai saber entender exatamente o que eu tenho para dizer. Olavo, é o seguinte, eu vou começar contando uma história para você rapidamente, para você poder entender o que eu quero dizer. Há coisa de 20 anos, eu já era cristão, mas eu tive 2 infartos. Na verdade, eu já tive 5. Os primeiros 2 eu estava com 30 anos. Eram infartos sérios. Me levaram para a UTI do hospital, na Araraquara, na ocasião. E eu, na UTI, eu estava passando muito mal. Meu coração batia 180 batidas por minuto. E a dor de infarto é uma coisa terrível, rapaz. É uma coisa tremendamente ruim. É uma dor, enfim, se você já teve cãibra, infarto é uma cãibra generalizada no seu tórax. Né? Então é uma coisa assim, vou dizer para você, é insuportável. E com o coração disparado, a gente tem a sensação de que vai morrer mais depressa ainda, porque 180 batidas por minuto, você tem a sensação de que os seus órgãos vão sair pela boca. Não tem jeito de você segurar. E naquele momento ali, eu estava na UTI sozinho, e eu, então, falei com Deus. Falei, Senhor, eu sei das tuas portas da morte aqui, mas eu quero te dizer o seguinte, Pai, eu gostaria de ficar vivo, eu quero ficar vivo. Mas não sou eu que decido isso, é o Senhor que manda. Agora, eu quero te pedir uma coisa, Pai. Eu falei, se eu tiver que ficar aqui nesse mundo, eu quero ficar bom. Porque se eu ficar aqui dependendo de médicos, de remédios para poder viver, eu falei, eu prefiro que o Senhor me perdoe todos os meus pecados e me leve embora, porque eu estou pronto.
eu não quero ficar nesse mundo aqui dependendo de homens. Você sabe que desde que eu me converti, eu sempre tenho pedido ao Senhor, e você sabe que está no meu coração, eu tenho orado para que o Senhor me ensine as duas coisas. Eu não confio nas pessoas. Eu já tenho visto coisas absurdas demais para poder dizer que eu confio nas pessoas a respeito de ensinamentos quaisquer que venham da tua palavra. Eu quero que o Senhor me ensine. E se é para ficar aqui nesse mundo, eu quero que o Senhor me deixe bom, Senhor. Mas não sou eu que decido isso. Isso é a tua vontade que tem que ser feita e não a minha. Você quer me levar, então eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados. E o Senhor abençoe minha família, porque eu tenho 2 filhos pequenos ainda, minha esposa e meus pais, eu sou filho único. Então para eles vai ser um choque muito grande. Eu peço ao Senhor que os abençoe, que cuide deles e pode me levar que eu estou pronto. Bom, Olavo, eu, sinceramente, eu não cheguei no amém. Né? Naquele instante, assim, durante menos de 1 minuto, eu senti um calor imenso no meu tórax, um fogo muito forte, assim, que andou dentro de mim. Mas, assim, a dor do infarto mesmo em si, ela não foi embora. Amenizou, mas não chegou a ir embora. Mas, imediatamente, assim que esse calor passou, eu olhei para o monitor e vi que meu coração batia a 73 batidas por minuto. Parecia um relógio. Bom, consequentemente, aquilo me deu um ânimo muito grande. Eu pensei comigo imediatamente, Deus me ouviu. Deus me respondeu, Ele quer que eu fique. Né? Bom, a partir daquele dia em diante, minha vida tomou outro rumo. E, como Jó, eu dizia, eu sabia, eu conheço o Senhor de ouvir falar, mas com os meus olhos que veem, né? Então, naquele dia em diante, eu senti. Deus me respondeu, Ele quer que eu fique, Ele tem um objetivo. E, de fato, o tempo se passou. E aí entra uma coisa que eu não sei como você vai entender, mas eu tenho certeza que você vai saber interpretar isso corretamente. Você mesmo já disse isso aí, Deus fala conosco. Né? Deus fala conosco. E realmente Ele falou comigo, só que não falou em sonhos, não. Ele falou quando eu estava acordado, perfeitamente são, lúcido, né? E me falou algumas coisas que me pegaram de surpresa. Isso é um assunto muito longo que eu não vou comentar nesse áudio. Mas ele me falou algumas coisas e me disse quais instituições aqui da cidade eu deveria levar essa mensagem. É uma mensagem dura. Meu povo está misturando doutrinas humanas com a minha palavra. Isso eu não admito. Eu não vou deixar isso continuar. Bom, pois bem, eu fui nessas instituições, umas igrejas, e também uma reunião da Abomet, que é a Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno. E levei esta palavra. Bom, evidentemente que você imagina a zombaria que foi. Né? Algumas pessoas continuaram cutucando a orelha enquanto eu falava, outros gritando o dente, e quase ninguém deu atenção. Eu falei que tinha para falar, né, com bastante cuidado, porque eu sabia que não podia chegar e falar, olha, gente, tem uma mensagem aqui de Deus para vocês. Não é assim, né? Mas falei. E me retirei no final das reuniões, tudo, não voltei mais. Eu sei que foi uma zombaria, mas afinal de contas, em 90 dias, exatamente, palavra por palavra que Deus tinha me falado, aconteceu. Pelas instituições fecharam as portas, inclusive igrejas fecharam as portas. E as pessoas se dispersaram. Porque aquilo estava simplesmente uma bagunça generalizada. Eram doutrinas as mais estranhas possíveis entrando no meio da igreja, se misturando com a doutrina da palavra de Deus, e aquilo ficou uma bagunça tão grande. Deus falou, chega, acabou. E acabou mesmo. Isso foi há 20 anos. Né? De lá para cá, muita água passou debaixo da ponte. Eu me calei, na verdade, mas durante esse período o Senhor Deus também me chamou uma vez para levar uma mensagem a uma pessoa específica da minha família. E esse é um assunto que também é uma outra hora, qualquer eu posso contar para você. Mas, quando eu levei essa mensagem, na verdade, ao mesmo tempo eu recebi um chamado da parte de Deus para aquilo que Ele me fez ficar aqui na Terra para fazer, né? Ele me deixou ficar, Ele me curou ali naquele dia no hospital, mas Ele tinha um propósito para mim. E esse propósito é exatamente este que eu estou me contando. Mas, não vou dizer tudo aqui, porque dá do tempo também. Mas se você quiser saber qual é o meu chamamento, eu vou lhe dizer, eu vou te indicar na própria Bíblia, que foi o que eu ouvi inteiro, sem lembrar que aquilo estava daquela forma na Bíblia, mas está em Ezequiel, capítulo 33. Leia o capítulo inteiro, evidentemente descontando as partes que se referem exclusivamente a Israel, né? Já foram cumpridas, evidentemente, mas lembrando que eu sou músico também. Se você ler o livro de Ezequiel, capítulo 33, você vai entender exatamente para o que eu fui chamado. Bom, pois bem, e por que eu estou falando
Eu não quero dizer que esse mencionamento me coloque numa posição especial. Eu não sou superior a ninguém. Muito pelo contrário, é uma situação que a gente se inferiorizado diante dos outros. E eu não sou especial para Deus coisa nenhuma. Eu sou apenas um instrumento dele e ele faz isso com todos aqueles que o amam. Não necessariamente só eu. Mas todos aqueles que o amam, ele se comunica com essas pessoas. Ele fala, nós sabemos isso. Ele falou com você quantas vezes, ele já lhe ensinou sua família, muitos amigos, cristãos de verdade, você sabe que Deus fala. Então, só que tem, conforme está lá em Efésios, né, o apóstolo Paulo diz que existem funções, também lá em 1 Coríntios existem dons. Então, cada um dentro da sua especialidade. Né? Para você ter uma ideia de como a igreja funciona como corpo, eu quero lhe passar, não estou querendo aqui ensinar o Padre Nosso Vigário, por favor, né, mas vou seguir o comentário. Aquilo que você já sabe, e o restante, por favor, não leve em consideração como se fosse um soberbo da minha parte, não é isso. Não. Mas é o seguinte, você vê que lá em 1 Coríntios, depois em Efésios, tem lá o apóstolo Paulo dizendo que Deus, o Senhor Jesus, levantou a igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento do santo, né? E lá em 1 João nós sabemos que o Espírito Santo nos guia. Então, quer dizer, todos os cristãos têm dentro de si já o Espírito de Deus e os guia nesta vida para a próxima. Né? Bom, o fato é, dentro desses ministérios, alguns têm as suas especificidades. Você vê, a igreja atua como um corpo. Por mais que eu tenha sido chamado, havia coisas que eu não sabia. E você me trouxe aquelas informações, como eu já falei antes, que faltavam para a minha compreensão dos eventos, das coisas que estavam acontecendo. Eu sabia que tinha alguma coisa, mas eu não sabia exatamente ligar alguns pontos. E você, através daquela palavra que você trouxe no seu programa, já escrevi a respeito disso, eu fui sendo instruído. Então, como parte desta igreja, o tijolinho, um tijolinho ensinou o outro tijolinho, e unindo pelo amor nós crescemos, né? Então, isso é a parte importante que eu queria dizer, mas também, né? Mas tem outra coisa que é fundamental que vem agora. Por que eu estou querendo passar isso para você? Pelo seguinte, eu não sei como você tem visto as situações aí nos Estados Unidos, mas eu tenho sentido aqui no Brasil uma coisa que tem me angustiado profundamente a alma. Lá na metade desse ano de 2009, mais precisamente no dia, deixa eu ver aqui na minha anotação, no dia 17 de julho, eu passei por uma experiência tanto quanto normal, mas ao mesmo tempo me assustou muito. Eu assisti os seus programas, tudo, e num determinado momento eu vi uma coisa, lendo também os blogs lá do Júlio Severo, do Heitor de Paula, aqueles eventos todos acontecendo no mundo. Eu fiquei assim extremamente angustiado. Sabe? Fiquei com a alma apertada, rapaz, aquela coisa de, como é que eu vou dizer, assim, angústia mesmo, tristeza de ver o que estavam fazendo com o mundo, as mentiras em que a igreja de Deus está caindo, a igreja de Cristo está caindo numa conversa fiada socialista, e é maligna, é satânico, isso aí é uma coisa que vem do mais profundo inferno. E a igreja está caindo nesse conto e dizendo que aquilo é de Deus, que aquilo faz parte do Evangelho, que aquilo foi Deus que iniciou, como se Deus tivesse responsabilidade pela maldade humana, pela ignorância dos homens que querem viver na ignorância e que querem rejeitar a verdade. Né? Bom, pois bem, naquela noite, então, eu me pus em oração, buscando a Deus para saber o que eu poderia fazer para colaborar. E por mais que a gente escreva, por mais que a gente estude, eu estava sentindo que não estava... Todos, vamos juntar todos. Você e os conservadores americanos aqui no Brasil, os poucos que se levantam, que têm se levantado com força, com capacidade e tudo. Eu estava sentindo assim como um nada. Entendeu? Estava vendo assim que a gente estava tentando fazer furo na água, porque parece que isso é como um zumbi. Você corta um zumbi no meio, você está brigando com um zumbi, né? Corta um no meio, você não está brigando com um agora, você está brigando com dois. Porque nenhum dos dois morre, né? Então os dois vêm em cima de você e fica aquela situação pior do que estava antes, né? Então, eu estava sentindo isso aí. Em oração, o Senhor Deus me falou, como ele costuma falar. Ele me falou uma coisa, e eu costumo anotar tudo aquilo que o Senhor coloca no meu coração.
A maneira como ele fala comigo é uma maneira comum a todos os cristãos, mas de uma maneira especial ele fala com aqueles que ele chama para determinadas funções. Ele fala de forma diferente. E eu quero ler para você duas coisas que o Senhor Deus me falou. Isso aqui aconteceu em julho de 2009, tá? E, então eu vou ler para você esta parte, essa primeira parte. Está aqui. Atenta para o que vou dizer. Em 3 anos, o mundo passará por novo colapso financeiro. Desta vez será por minha mão. Eu tornarei o fraco e forte, e o forte eu abaterei. Derrubarei o altivo, e meu povo se levantará. Os que são meus brilharão como as estrelas no céu. Os inimigos cairão pela espada, e lá ficarão. Onde caírem, ficarão. Ao longo do tempo, verem o que devem fazer os que têm chamado. Prepara-te, pois, para a batalha espiritual que se travará. Eu digo que o inimigo não tocará em nenhum só fio de cabelo das vossas cabeças, mas ele destruirá os que se chamam pelo meu nome e não são meus. Aqui eu vejo um juízo para a igreja, né? Mais uma vez, continuando, mais uma vez, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, e eu vos mostrarei que não tolero que misturem a minha palavra com doutrinas humanas. Já faz 20 anos que você fala isso para mim. Anuncie isso. Daqui a 3 anos, quem tiver, ser-lhe-á dado mais. Quem não tiver, até o que tem será tomado. O povo que se chama pelo meu nome não me ouvir e continuar resistindo à verdade, eu não o pouparei dos meus juízos. Derreterei sua dura face de pedra e farei monturos de lixo com os que sobrarem. Muitos se converterão, mas muitos hão de se perder. Mas os que confiarem em mim, permanecerão para sempre. Atenta! Eu providenciarei tudo o que for necessário para os dias que virão, de tal forma que tudo lhes será suprido. Aquele tempo será breve, mas colocará o mundo inteiro de joelhos diante de mim. Não temas, pois eu sou contigo. Bom, esta palavra o Senhor me deu dia 17 de julho. Pois bem, eu vou enviar no meu e-mail, vai lhe dar o link para baixar esse áudio. Tem um link aí, o Olavo, que é o seguinte. Ele vai direcionar para você, vai direcionar você para a página com uma revelação que foi dada para o pastor David Wilkerson. Você deve ter ouvido falar, nesse momento escreveu o livro Entre a Cruz e o Punhal. É um homem muito sério, dentre os poucos que ainda restam na América. É um pastor muito sério, um homem de muita integridade, e ele tem alertado as pessoas com as visões que Deus tem dado para ele. Até hoje nós sabemos que houve uma exclusiva visão há 10 anos que o Senhor mostrou algo que iria acontecer durante esse período e que de fato aconteceu. Né? O aumento da prostituição, a inversão de valores, uma série de coisas que há 10 anos o Senhor deu a ele para ver, e isso aconteceu letra por letra. Agora, eu não sabia disso. Depois desse dia 17 de julho, passados uns 15, 20 dias mais ou menos, eu estava procurando um amigo meu na internet, e uma pessoa que mora na Bahia. Ele foi advogado do Banco do Brasil, e é um cristão, e eu procurando por ele na internet, que eu soube que o pai dele, que é um grande amigo meu, foi meu padrinho de casamento, inclusive faleceu num acidente de automóvel. Então eu procurava, eu queria mandar uma mensagem, tudo, e acabei encontrando um artigo dele num site. E esse link eu mando no meu e-mail. Por favor, clique lá, você vai ler. E foi uma visão que Deus deu ao pastor David Wilkerson. Essa visão se refere principalmente à América, né? Mas quando eu li o relato dele a respeito dessa visão, eu simplesmente me arrepiei, porque eu falei, meu Deus do céu, exatamente aquela impressão que eu tive quando o Senhor Deus me falava isso aqui. Só que a palavra que Deus tinha dado para ele foi em março de 2009, e a minha foi em 17 de julho. Só que é o seguinte, eu só fui descobrir isso 20 dias depois do dia 17, que já estávamos em agosto. Né? Aí que eu fui saber que ele tinha escrito isso aí. E por uma coisa assim que, na verdade, não tinha muito fundamento, mas eu acredito que Deus tenha me dirigido então para ver essa confirmação do que ele falou para mim. Bom, isso que eu estou falando para você, pelo seguinte, nós estamos vendo que o cerco está se fechando. Cada dia que passa, você vê mais uma barbaridade, você vê mais uma abominação, você vê mais uma loucura, você vê mais uma coisa maligna acontecendo no mundo, e a igreja, a maior parte das pessoas, inclusive os cristãos que conhecem a verdade, estão tão dominados pelo medo e pela incapacidade
verdade, que é Cristo. Então, essas coisas são problemáticas demais e vão trazer juízo de Deus sobre os homens, principalmente sobre os ímpios. Né? Então, essa palavra que o Senhor Deus me deu, dia 17, ficou no meu coração por um tempo. Aí, passaram-se alguns meses e tal, e a coisa de um mês e pouco, minha mãe e meu pai tiveram um problema com um mecânico aqui, que se diz cristão também, mas fez uma coisa assim, sabe, cometeu uma baixeza muito grande com eles. E eu, naquele dia, então, eu sabia que tinha alguma coisa estranha no ar, mas eu realmente não estava entendendo o que estava acontecendo. Fui orar novamente, e novamente Deus, então, confirmou uma palavra comigo, que eu vou ler, que é confirmação daquela primeira, né? Mas eu quero ler para você ter com você, e depois eu quero conversar um pouquinho mais. Essa palavra foi me dada no dia 13 de 11, que é 13 de novembro, né? Então começa assim: filho meu, ouve as minhas palavras, ouça e as ponha por obra, e atenta ao que te vou dizer. Em 3 anos, se a minha igreja continuar surda aos meus profetas e não se voltar para mim, dando somente a minha palavra pura, dada por meu espírito, e não se arrepender de ter misturado doutrinas de homens e demônios a ela, eu, o Senhor, porei o mundo de joelhos, e até meus filhos e o povo que se chama pelo meu nome, todos tremerão. O cálice da minha ira está transbordando, por causa do meu povo que mistura lodo com ouro, e pedras preciosas coloca em focinho de porcos. O que farei será de tal assombro que o mundo inteiro tremerá. Naqueles dias, aquele que tem será dado mais, e é aquele que pensa que tem e não tem, até o que tem lhe será tirado. Portanto, filho meu, lembra-te de ouvir a minha palavra e praticá-la. Pede-me sabedoria para estes dias, e eu te darei. Mas ouve com atenção. Não desvie teus pés nem para a direita nem para a esquerda, pois aqueles que não estiverem em caminho reto e andando firmes sobre a rocha que é Cristo, estes cairão. Não disse eu que antes de fazer qualquer coisa desse vulto não avisaria aos meus servos, os profetas, antes que acontecesse? Pois assim eu tenho feito, e assim será. Ouve, meu povo, buscai-me todos de todo o vosso coração, em silêncio, sem algazarra, pois quero falar-vos. Buscai-me de toda a alma, de todo o coração e de todo o entendimento. Sede vós um só no Espírito Santo do Senhor, pois estes que assim estiverem, sairão ilesos. Eu farei distinção entre o justo e o ímpio, e não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, pois castigando eu os ímpios, eu não pouparei os justos por comungarem com ele. Assim, como eu disse, se Moisés e Elias estivessem ali, só pelos homens eu salvaria da minha ira, assim será novamente. Andai comigo e purificai as vossas vestes. Eu sou o Santo de Israel e cumpro cabalmente o que digo. Eu sou o Senhor e não há outro. Andai comigo e ireis bem. Não temais, porque eu serei com os que me ouvirem e comigo estiverem. Aqui funda-se a palavra que o Senhor me deu. A palavra, a questão é muito séria. É muito séria. O problema maior é que está no Salmo, não lembro se é Salmo 2, agora, destruindo os fundamentos que poderá fazer o justo, né? E o que está acontecendo é exatamente isso. Os fundamentos estão sendo destruídos. Os fundamentos da fé, os fundamentos da moral, os fundamentos que mantêm ainda a humanidade em pé, né? Estão sendo destruídos dia a dia. Por isso, o Senhor vai interferir. Tá? Por quê? Porque a igreja não está fazendo a sua parte. Isso significa, é uma coisa que não vem de agora. Você sabe, você estudou isso há 40 anos. E você vê essas questões há 40 anos, muito embora só agora algumas pessoas estejam se dando conta do que é que você está falando. Né? Graças a Deus eu tive a oportunidade de há uns 5 anos começar a ouvir você, embora aos poucos eu estivesse juntando as coisas, para de repente, naqueles dias em que alguns programas específicos que você fez foram cruciais para mim, para poder entender realmente o que acontecia. E também você deu aquela orientação para nós ouvirmos o palestra do Padre Paulo Ricardo com relação ao marxismo cultural. Aquilo então foi para mim o texto, aquilo fechou o círculo, e eu passei a compreender perfeitamente o que está acontecendo. Evidentemente, eu entendia, conforme o senhor me mostrava, eu entendi que alguma coisa estava errada. Mas eu não sabia exatamente o que era. Né? E onde estava o problema? Para mim, essa colocação de doutrinas humanas, de demônios, junto com a palavra dele, ela tem uma outra conotação.
Eu estava vendo a coisa de uma outra forma. Muito embora eu percebesse que havia assim, uma certa alteração em algumas coisas, mas eu não estava conseguindo identificar o ponto. Como você bem expôs, o padre também, agora eu vejo onde está o foco da coisa, né? E aí eu passei a estudar a coisa exatamente com relação a esse foco. E eu estou vendo o seguinte, de fato, uma questão, como você falou, e o padre falou, inclusive, no seu último programa, é uma coisa que tem um envolvimento espiritual, sim. É uma coisa perigosíssima, é uma coisa que está transtornando a igreja e transformando a igreja desse sal da terra, né? Em apenas, como o Senhor Jesus falou, se o sal perder o seu sabor, ele deve ser lançado fora e pisado pelos homens. É exatamente isso que está acontecendo. O sal da terra perdeu o seu sabor, foi lançado à terra, né? E está sendo pisado pelos homens. A igreja está sendo achincalhada todos os dias, né? Satanás está rindo na cara do povo de Deus, porque este povo aceitou as mentiras dele e trouxe para dentro das portas da igreja e para dentro dos seus corações, principalmente, a mentira de Satanás. É um sofisma muito grande, perverso, como você sabe, e nessa questão sofística e tudo mais. Eu não vou tentar nem entrar nesse assunto, porque eu vou falar com um filósofo e eu não estou aqui querendo passar mais vergonha, né? O filósofo é você, não eu. Mas é o seguinte, Olavo. Essas questões são muito sérias, que você tem feito no seu programa, você tem alertado com tamanha força, com coisas impressionantes. Mas eu percebo que é como se nós estivéssemos falando para surdos, né? Você pode usar um megafone, você fala para surdos. Não resolve. Nós estamos assim, lógico, não é que não resolve. Resolve porque, para mim resolveu, para alguns poucos resolveu. Tem trazido, vamos dizer assim, iluminação ao entendimento. Isso é fundamental. Nós não podemos deixar de fazer isso, não é isso que eu quero falar, não. Nós não podemos deixar de fazer, não podemos deixar de escrever, nós não podemos deixar de atacar, não podemos deixar de falar e de expor a verdadeira humilhação que essas pessoas e essas doutrinas merecem, né? Mas estou sentindo o seguinte, nós estamos impotentes diante dessas coisas todas. Não resolve, como eu falei para você, você corta um zumbi, você não luta mais com um, agora você luta com dois, né? E as coisas estão seguindo neste caminho. Então, Olavo, eu quero dizer a você o seguinte, se você quiser, eu transcrevo essa palavra, coloco ela no papel, mando via e-mail, né? Porque parece que esse dias a minha conexão na internet está um pouco melhor. Então eu tenho que aproveitar e fazer tudo agora, porque depois eu só fico lendo. E quando está ruim, eu não consigo mandar nada para ninguém. Mas agora eu estou conseguindo fazer alguma coisinha, então eu tenho que aproveitar. Se você quiser, eu mando para você arquivar aí, para poder ler com mais calma, porque ouvir é uma coisa, você lendo é outra, completamente diferente, né? Você tem tempo para meditar naquilo, você tem tempo para ruminar, vamos dizer assim, as palavras com uma forma diferente. Então, eu espero ter podido passar para você todas essas informações. Eu quero dizer a você o seguinte, por favor, não me julgue como uma pessoa soberba, eu não tenho nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma glória, porque Deus tem mostrado isso para mim, ele não mostra só para mim, ele tem falado como servos dele, né? E não sou o único, sou o portador da verdade, não é isso? Tanto que Paulo diz, quando falar em profetas na igreja, fala em 2 ou 3 e os outros julguem. Essa palavra dita pelo profeta tem que ser julgada, e evidentemente eu espero que você o faça também. E há uma coisa que é muito importante, eu vejo no Testamento, como um exemplo que está lá, é que o profeta Ágabo, certa vez, pegou o cinturão de Paulo e disse, aquele que não puder desse cinto indo para subir para Jerusalém, ele será Roma, né, ele será perseguido, enfim, vai sofrer uma coisa aqui. E aí Paulo, então, responde da seguinte forma, o Espírito Santo expressamente me avisa que por onde eu passar, eu já sei as perseguições que virão. Então eu sei, eu estou pronto até a morrer por Cristo, como você sabe. Quer dizer, o que o profeta Ágabo havia falado para Paulo, Paulo já sabia no seu coração. Então o profeta veio para confirmar. Neste caso, o que eu estou passando para você, atuando como um profeta, de fato, eu tenho certeza que já está lá no seu coração isso. Eu só venho, então, para confirmar ainda mais isso. Então eu quero pedir a você que faça exatamente como o senhor tem falado. Aqui não há distinção doutrinária. Não. Nós temos realmente, de algumas doutrinas, que eu sou protestante, nós temos algumas doutrinas que são diametralmente opostas. Mas
temos um centro, e o centro é Cristo, e é neste centro que nós temos que estar firmados daqui para frente, e unidos como um só nele. Porque quando o fogo descer, ele vai pegar os que não estiverem protegidos pela muralha de fogo, que é o Senhor ao nosso redor. Né? Então, já disse que ele é muralha de fogo ao redor do seu povo. Então, quanto mais alta, é a força que Satanás faz, quanto mais alto é o ataque que ele move contra o povo de Deus, mais alto é o muro que Deus também levanta ao redor do seu povo. Mas, o Senhor fará isso para nos orientar e também para purificar a sua igreja, porque os fundamentos estão sendo destruídos. Destruídos os fundamentos, o que poderá fazer os justos? Nada. Isso nós sabemos. Então, Olavo, eu levo essa palavra a você. Eu quero desejar do meu coração que Deus o abençoe profundamente, continue abençoando você e sua família, que realmente vocês estejam protegidos pelo Senhor aí, que Ele os livre de todo o mal, que Ele os tire de toda situação difícil, de todas as artimanhas que Satanás tem levantado, que Ele os dirija para o bom caminho, que os mantenha no caminho reto, com os olhos abertos e o coração fixo em Cristo, né? Firmados todos na fé, você e sua família, os que estão aí perto, os que estão longe, né? E que que o Senhor lhe oriente para fazer com essa palavra aquilo que você achar conveniente, aquilo que o Senhor lhe disser, que dirija aos seus olhos. Veja também, por favor, esta visão do pastor David Wilkerson, certo? E se tem um livro dele chamado The Vision, eu não vi aqui no Brasil. Parece que já está traduzido com a visão, mas eu ainda não encontrei. Né? Se você encontrá-lo aí nos Estados Unidos, procure esse livro. Se não me engano, eu não vi, mas as resenhas, alguns comentários, ele trata de uma visão que me parece já ocorreu nos últimos 10, 12 anos passados. Então eu não vou dizer para você o que nem se estou certo nessa coisa, porque foi o que me pareceu nos comentários, então eu vou passar para você apenas para que você se informe melhor. Olavo, muito obrigado pelo seu tempo, viu? Desculpa se está incomodando você com essas coisas, mas isso eu acho que não incomoda não. Eu acho que isso é uma coisa necessária, nós precisamos, entre irmãos, precisamos trocar essas informações e mantermos unidos, porque o fogo virá. Isso, olha, todos esses 20 anos que o Senhor, que tenho andado com o Senhor e o Senhor tem andado comigo, esse Deus de quem eu sou, de quem eu sirvo em meu espírito, todas as palavras que Ele me deu, nenhuma delas falhou. Nenhuma. Leia, aumente ao seu conhecimento aí, essas palavras, a leitura do profeta Jeremias, capítulo 23, dos versículos 16 a 20. Tá? Nos últimos dias entendereis, diz o Senhor. Então, eu não sei quando serão esses últimos dias, quando começará o período tribulacional. Ninguém sabe. Mas o fato é que me parece que eles não estão muito distantes de nós. A coisa não está muito boa, não. E eu tenho comigo ainda uma coisa. Pode ser que se a igreja não se levantar, pode ser que esse período tribulacional comece. Porque os fundamentos podem ser destruídos. Né? E destruídos os fundamentos, o justo não pode fazer mais nada. Então, é uma coisa que realmente a gente tem que estar com os olhos abertos. Tá bom? Olavo, desculpe tomar seu tempo. E, novamente, que Deus nos abençoe bastante. E pode contar comigo aqui, embora eu não tenha toda aquela desenvoltura que eu gostaria para poder escrever as coisas, mas também tenho feito algumas coisinhas. E espero que você busque essa visão do pastor aí. Tá? Já que eu sei que o padre Paulo esteve aí em Sorocaba, não sei se ele ainda está aí. Busque o Senhor de fato, porque ele também é o ministro de Deus, então ele tem responsabilidades, ele tem as orientações do Senhor. Tome muito cuidado. E eu quero falar aqui para os meus irmãos católicos o seguinte: eu não entenda isso como uma ofensa, de maneira alguma, mas é o seguinte: a Igreja Católica é maioria. E a Igreja Católica tem lideranças específicas. Certo? O cuidado que vocês devem ter é muito maior. Porque uma vez destruída uma liderança, é como aquele joguinho de dominó. Se derrubou uma pedra, cai o resto. Né? Muita atenção. Nesse ponto, os evangélicos têm uma certa, vamos dizer, tem e não tem. Eles têm uma certa vantagem porque são mais dispersos. Então é difícil com um tiro só, você não derruba todos de uma vez. Mas de qualquer maneira, essa porcaria está entrando
avassaladoramente em todas as igrejas, sem distinção, porque o alvo é o cristão, seja ele onde estiver. Então, só apenas digo isso porque a Igreja Católica é grande, é a maioria no mundo. Então, é um perigo porque você imagine que muita gente não vai dar atenção ao que Deus diz, mas vai dar atenção ao que o homem pode dizer. É o que o homem está dizendo, que pode influenciar. Você não, o padre Paulo não, alguns outros cristãos católicos não. Mas a maioria não é assim, você sabe, principalmente aqui no Brasil. E a maioria já é massa de manobra, já está assim, marxista, o Satanás dá um toquinho de dedo, todo mundo segue para um lado, dá um toquinho de dedo, todo mundo segue para o outro. Quer dizer, é uma coisa absurda, viu? E nós precisamos ficar muito atentos com isso, porque agora são aqueles que não dobraram seus joelhos a Baal, né? Eles que não foram enganados. Os que foram enganados já estão ali, todos eles debaixo do mesmo teto. Agora, os que não dobraram os joelhos a Baal ainda, agora são alvo. Então, nós precisamos ficar muito atentos, ficar muito cuidado, porque agora os alvos seremos nós. Entendeu? Por isso que eu estou dizendo essa palavra, por favor, não interprete nada como se eu estivesse fazendo alguma afronta à Igreja Católica, como eu vejo aí muitos cristãos protestantes fazerem. Então, por favor, não leve nesse sentido, porque as diferenças doutrinárias são muitas, mas aqui não é doutrina que está valendo, não. Está valendo nossa salvação mesmo. E salvação só tem um, é Cristo. E aí não discutimos jamais. É só ele e não tem outro. Né? Então tá bom, Lavo. Eu te agradeço bastante. Por favor, eu peço que você entenda isso que estou fazendo da forma mais respeitosa possível. Não é nada contra. Estou levando isso para vocês como uma orientação que tem no meu coração e eu não posso me calar. Se você ler lá em Ezequiel 33, você verá. Se eu me calar e vocês fizerem alguma coisa errada, vocês não especificamente, mas outras pessoas aqui em seu Deus, fizerem alguma coisa errada e elas morrerem em seus pecados, Deus vai cobrar de mim. E eu não quero deixar isso para depois não, porque isso é muito sério. E eu sei que com Deus a gente não brinca, não. Ou a gente obedece, custa o que custar, até a vida se for preciso, mas obediência é o que ele quer. Ele não quer sacrifício, ele quer obediência. Bom, Deus abençoe. Ele tem um grande abraço do Padre Paulo. Diga a ele que, embora ele seja um padre e ele seja um ministro, mas eu também, como cristão, quero dizer que Deus o abençoe bastante saúde, bastante entendimento para esses dias que virão, porque ele é um alvo certo. Certamente ele é um alvo potencial. Então, que Deus o livre de todo mal, que dê a ele bastante sabedoria, entendimento, firmeza na fé, porque a coisa está pegando. É muito pior do que a gente imaginava. O mundo espiritual está, assim, em polvorosa. Principalmente os demônios estão achando que estão conseguindo fazer alguma coisa, embora não sei, não entendo esse tipo de coisa, mas eles sabem que o fim deles está próximo. Olavo, muito obrigado por tudo.